Tudo bem, pessoal? Então vamos aqui para mais um compressor, né? Um compressor que a gente trabalhou também bastante tempo nele, tem esse número aqui que é o patrimônio lá da empresa que a gente mediu, a identificação dele é 6779. Esse compressor da Atlas, né, ele tem mais ou menos o mesmo esquema, né, que dos outros lá. 6 ovos na fêmea, 4 no macho, né? Mas por que eu estou mostrando esse compressor? É um compressor antigo e ele já tinha os níveis de vibrações muito altos, né? Porque ele já veio de várias manutenções, de troca, de rolamento, problemas nos nódulos, é, já houve o toque da fêmea com o macho. Então, nesse sentido, ele já estava bem envelhecido, muitas horas trabalhadas. Hoje até ele está fora de ação, né, aqui na empresa onde esse compressor trabalhava. Mas a importância, mais uma vez, vou mostrar para vocês a importância aqui, né, do ponto 6 do lado da fêmea, o ponto 7 do lado do macho, né, em que nesse relatório, é um relatório de rotina, né, não é um relatório que foi chamado porque estava com defeito, é um relatório de rotina, uma medida de 2 em 2 meses, mais ou menos, né. Então vamos ver mais ou menos o que a gente encontrou nesse compressor, né? Na realidade, aqui até eu fiz um resumo do relatório que foi emitido na época, quando foi feita a medição aí. Bom, primeiramente, sempre faço um gráfico, né? Então, isso aqui até serve de modelo de relatório para vocês aí. Eu faço um gráfico, onde nesse gráfico eu coloco os valores overall de velocidade. Porque a velocidade, ela é de suma importância na análise de vibração, que eu já falei para vocês que está ligada com a energia de vibração. E a gente tem uma noção mais ou menos dos níveis altos, né, em função da rotação, o nível ser alto ou baixo com relação a milímetros por segundo, no caso aqui é milímetros por segundo RMS, né? Então o valor overall. Então são 7 pontos aqui, 1, 2, né, 3, 4, 5, 6, 7, né? Aqui que vocês têm aqui, se vocês têm a medidinha preta, seria na horizontal, no ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a vermelha axial e a azul vertical. Observe que os maiores níveis que estão sendo apresentados aqui está na azul, então na direção vertical. Aonde que está aqui no final, pessoal? Então, aonde que está aqui? Ó? Ponto 6 e ponto 7, né? Em torno de quase 22 milímetros por segundo na vertical. É vibração muito alta, pessoal. Tá? Então, praticamente está tudo alto aí. Se eu tomar um limite como sendo, por exemplo, 10, né? Que eu sempre falo, maior que 10 é fria, né? É vibração alta. Se eu pegar o 10, por exemplo, fazer um cortinho aqui, ó. Tá vendo? Tudo que está para cima de 10 aqui é alto. Tudo é alto. Então o compressor vibra bastante e também, né, a gente não tem aqui gravado, vamos dizer assim, mas muito barulhento, né? Quanto mais vibração, mais barulhento. Então, um compressor barulhento vibra demais. Então, tinha que ficar de olho, porque a qualquer hora ele podia travar tudo e ser um desastre aí. Então, essas são as medidas em velocidade, RMS, nos pontos todos, nas 3 direções, H, A, V, né? Na faixa de 2 até 3.200 Hz. Também a gente media em aceleração, né? Somente na horizontal. Então, por exemplo, o preto é aceleração, que é esse aqui. O vermelho é o envelope de aceleração, que a gente usava para ver os rolamentos, né? E esse verdinho que está aqui embaixo é o Height Frequency Detection, o famoso HFD, que era usado nesse coletor SKF. O pessoal disse que acompanhava, porque se estivesse muito alto era problema de lubrificação, mas na realidade a gente nunca deu muita importância para ele, né? Usava a maior importância com relação à aceleração em um envelope. E aí você observe que o ponto 4 ele apresenta um maior nível de aceleração. Por quê?
Porque o ponto 4 é aquele ponto que pega bem o engrenamento. E o engrenamento, né, ele tem o engrenamento e seus harmônicos, que são frequências muito altas, então o valor de aceleração ele é muito afetado pelo engrenamento. Por isso o ponto 4 aqui se destacou na aceleração que a gente media um valor global, né, tirado de 0 até 6.400 Hz, aí, né, no caso desse compressor. Aí. Também a gente com high-tech lia a temperatura naquele dia da medição em todos os pontos, né, pensando mais nos rolamentos. Então observe que as temperaturas que estão aqui acima de 80, praticamente, né, são os dois pontos que estão aqui, ó. Ponto 6 e 7 estão mais quentes. Tá? Então dá para ter uma ideia mais ou menos como é que está variando a temperatura. Você vê que é uma escalinha, né, que a temperatura fica diferente, embora a carcaça do compressor seja bem compacta. Vamos mostrar alguns espectros aí. Esse espectro é do lado do motor, lado acoplado, ponto 2, na axial, né? Você veja que quem ele está apresentando lá no motor elétrico no ponto 2, quem está predominando aqui no espectro é o nível de vibração, né? No ponto 2, na axial predomina uma vez o macho. Então a vibração do macho era a vibração mais forte no compressor, né? Até lá no motor. Também nesse espectro aí, vocês observam que a gente tem um espectro superposto ao outro. O espectro que está azul seria o da medida atual. E o verdinho que está aqui embaixo, pequenininho aqui, é da medida anterior. Então aqui, por exemplo, ó, praticamente desapareceu aqui nessa medida, mas subiu bastante aqui embaixo a frequência. Tá certo? Então, predomina na direção axial, no ponto 2 do motor, a frequência de rotação do macho. Vamos para o ponto 7, que eu falei para vocês que é importante. Ponto 7, aquele ponto que apresentou lá mais de 20 milímetros por segundo. Né? Quem que predomina aqui no espectro aqui? Ó? Predomina o ponto, esse pontinho aqui, uma vez a rotação do macho. Uma vez a rotação do macho é a maior vibração que ocorre no ponto 7, tá certo? Então, mas o ponto 7 a gente sabe que é onde que tem o macho mesmo. Então a vibração está alta e quem está mandando lá é o parafuso macho. Em aceleração também, no ponto 7, né? Veja que tem aqui espalhado bastante energia de vibração, aqui no caso no ponto 7, e aceleração, que a gente só mede na horizontal, então a aceleração é sempre medido na direção horizontal. Quem predomina aqui, esse valor maior nível que está aqui, é 4 vezes a rotação do macho, que é a frequência de pulsação de pressão, ou a frequência chamada de lobe mesh. Né? Então, isso significa que o compressor está sobrecarregado e tem vários harmônicos aqui dessa frequência com o seu maior nível aqui em aceleração. Também vamos mostrar aqui o envelope de aceleração, né, que é para ver rolamentos, né, no ponto 7 horizontal. Não encontramos assim, né, um sinal de rolamento bem identificado, que são essas linhas verdes que estão aqui, né, essas linhas que estão aqui com as suas nomenclaturas, BPFO, BPFI, BSF, mas está aqui bem destacado quem manda aqui. Né? Então, quem está mandando aqui, no caso, é o 62,5, que é a rotação do macho. Então, isso aqui uma vez macho. Então, todos esses harmônicos que estão por aqui, né, tudo está relacionado com o macho. Então, dá a impressão que tem algum problema nesse parafuso macho, porque ele vibra na horizontal, ele vibra bastante na axial, ele tem vários harmônicos, né? Ele até chega lá, nós vimos lá no ponto 2 do motor. Então, esse ponto 7 aqui é o ponto praticamente que está condenando essa máquina aí. Né? No gráfico de tendência, que a gente viu a tendência de todos os pontos, né? Eu deixei isso aqui, que esse aqui foi o que causou assim, o maior aumento. Né? Então, você vê que de uma data, né, até outra data, a vibração no ponto 7 foi embora. Né?
Então aqui foi feito então uma parada para manutenção, né? Depois que o compressor voltou, aí caiu bastante o nível de vibração. Então esse ponto 7 ele praticamente condenou o compressor. Bom, conclusão então, né? Essa conclusão aqui, não houve o colapso do compressor. Foi uma conclusão que a gente fez uma condição, um relatório, né? Sugerindo que o pessoal dá uma verificada aí, ou uma revisão, ou uma inspeção no sistema, porque as vibrações estavam assim, um nível muito alto para tocar adiante aí. Então, os pontos 6 e 7, eles apresentaram, né, os maiores níveis de vibração. E níveis também de vibração muito alto na axial, né? Então, principalmente na rotação de quem? Do macho. Também, o compressor apresentou níveis de vibrações altos, né? Nós vimos lá na pulsação de pressão, né? E também em aceleração, né? Não coloquei aqui nesse relatório, mas a gente observou várias modulações em torno da frequência de engrenagem, por isso que o valor da aceleração deu alto no ponto 4. Eu apresentei para vocês a aceleração no ponto 7, mas no ponto 4, onde é perto da engrenagem, ele apresentou a frequência de engrenamento harmônicos e várias modulações da rotação do macho, né? Então isso também diz alguma coisa com relação ao desgaste da engrenagem. E praticamente, isso aqui é o mais importante, praticamente todos os níveis de vibração do compressor já estão em alarme, né? Aqueles harmônicos da rotação do macho já indicam folga nos rolamentos, né? Não achamos defeito no rolamento localizado, mas apresentando folgas. Então essa é uma situação que a gente sugeriu parar, né? Não esquecer também, pessoal, que eu já falei para vocês, até tirei uma foto aqui, de colocar o número de horas que você fez essa medida, né, para você comparar ao longo de todo o gráfico de tendência, de toda a vida do compressor, você saber quantas horas você conseguiu levar esse compressor até uma manutenção, né? Isso é